Olá, queridos, graça e paz. É uma grande alegria estar de novo falando a vocês. Mas eu confesso a vocês que hoje eu estou um pouquinho frustrado de não poder pregar essa mensagem ao vivo lá na igreja. É uma mensagem muito importante, uma mensagem que vem nos acompanhando desde que a igreja ainda não tinha se estabelecido oficialmente como igreja. Quando nós estávamos preparando o nosso estatuto, quando nós estávamos nos organizando, para alugar o templo, onde tudo começou, por assim dizer, Então essa palavra, como eu disse, ela acompanha a gente há muito tempo. Ela tem uma forte mensagem profética para nós. Só que muitas vezes nós não entendemos isso até hoje. Às vezes, eu sei que eu mando para vocês algumas coisas que acontecem nesse mundo. Eu sei que em alguns momentos talvez você fale, puxa, pastor, não podia ter uma palavra mais positiva, mais encorajadora? Mas cá para nós, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso, com o conhecimento que eu tenho, não estou falando que seja muito, mas o conhecimento que eu tenho, eu posso muito bem falar um monte de palavras, citar versículos bíblicos para encorajar você. Mas se eu fizer isso na carne, meu irmão, isso não vai produzir nenhum efeito nem na sua vida nem na minha. Vai gerar até um buraco dentro de mim, porque eu não vou estar sendo honesto, eu não vou estar sendo sincero. Então, quando eu tenho que encorajar, eu não quero uma palavra simplesmente que vai deixar você contente por alguns minutos. Eu quero uma palavra que vai realmente encorajar a sua vida, que vai te dar direção, que você vai se alegrar com ela e vai ser um norte para você, não é? Para sempre, não é? Até o dia que o Senhor nos levar deste mundo. Então, essa palavra está no livro do profeta Malaquias, ok? Eu vou ler o capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O que Deus está falando? É uma palavra extremamente pesada, é uma palavra extremamente forte, mas preste bem atenção. Deus fala que o grande e terrível dia do Senhor está se aproximando. São os dias que antecedem a grande tribulação. Deus está falando, todas as pessoas orgulhosas, aquelas que agem impiamente, ou seja, que praticam a impiedade, elas serão exatamente como a palha. Ou seja, que o fogo vai queimar, que o fogo vai consumir, que o fogo vai abrasar. Então o Senhor dos Exércitos diz que vai abrasar de tal maneira que não vai deixar dessas pessoas nem raiz nem ramo. Coisa muito séria, coisa muito forte. Eu quero lembrar você, antes de seguir adiante nesse raciocínio, que foi o profeta Malaquias que trouxe as últimas palavras, as palavras que encerraram o Antigo Testamento. Sempre as últimas palavras de alguém, no caso de Deus, são extremamente importantes. E o que é muito sério é que depois disso, houve 400 anos de silêncio. É isso que você ouviu, 400 anos de silêncio. Deus não falou com o seu povo, com as pessoas durante 400 anos. Coisa muito séria o que aconteceu. Agora, o curioso de tudo isso, de todo esse tempo, é que nós já lemos esse livro muitas vezes. Com certeza eu e você também, já lemos demais esse livro. Mas nós nunca nos apercebemos de uma coisa. Porque ele começa de uma palavra tão forte, tão séria, tão de juízo, e a gente às vezes perde de vista o que está no versículo 2. Agora eu vou ler Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, toma essa palavra para você, em nome de Jesus agora, hein? Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Já parou para pensar nisso? Eu vou ler até de novo. Olha o que diz a palavra. Mas para vós, receba essa palavra em nome de Jesus para a sua vida. Os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Imagina, os bezerros estavam presos, aí eles são libertos, a alegria deles, vão saltar, vão pular, vão celebrar, essa liberdade. Então isso significa dizer o quê? Que mesmo nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, há uma tremenda de uma promessa de Deus para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o temem e para todos aqueles que estão esperando a sua segunda vinda. Para esses, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça. Eles experimentarão tempos maravilhosos de salvação e de grande alegria. Amém? Observe mais uma coisa. A palavra de Deus aqui ela nos mostra que é nesse tempo, então, que nós vamos experimentar o melhor de Deus. Eu vou até repetir isso. O que Deus está querendo nos dizer, para você, para mim, para todos nós que estamos ouvindo essa palavra, é que nós vamos viver o melhor dos tempos, de Deus neste mundo.
o negócio está feio, as coisas estão indo para um lugar que a gente, né, meu Deus, só Deus sabe, né? Mas é um tempo privilegiadíssimo. Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos, coisas assim tremendas, coisas fantásticas Deus vai fazer. E nesse mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que isso acontecer, muitos serão confrontados, muitos serão quebrantados por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. Deus tem horror de gente orgulhosa, não é isso? Então, o que vai acontecer? Essas pessoas também vão ser cobradas, elas vão ser confrontadas, como nós também seremos confrontados nas áreas que nós temos necessidade de ser confrontados. A Bíblia diz que esses ímpios e esses soberbos, eles serão como a palha que o fogo de Deus vai queimar. E Deus ainda declara algo muito forte, que nós já lemos, que não sobrará deles nem raiz nem ramo. É muito forte, é muito sério isso que nós estamos vendo e vivendo nesse tempo. Na sequência, a palavra de Deus diz assim em Malaquias capítulo 4, versículos de 3 a 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. E pisareis os ímpios. Continue prestando atenção aí. Porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá, preste atenção nisso, o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que Deus está falando aqui? Deus está falando do tempo que nós estamos vivendo. Essa foi talvez uma das palavras proféticas mais controvertidas, né, mais questionadas, né, ao longo da história. Porque tão logo Jesus chegou nesse mundo em carne, o que aconteceu? Muitos religiosos começaram a imaginar que ele era o Elias que havia de vir. Né? E por esse motivo, certo dia, Jesus perguntou, né, para os seus discípulos, o que dizem os homens que eu sou? Né? E depois ele perguntou também para os discípulos o que eles achavam que ele era. Né? Mas as pessoas, né, dentre as respostas que os discípulos deram, uma dessas respostas foi dizer que eles achavam que Jesus era o Elias que havia de vir. Quem que disse isso? Os escribas, né? Quem que dizia isso? Os fariseus, né? E os saduceus que estavam o quê? Esperando Elias. Mas quando João Batista veio a este mundo, a mesma pergunta foi feita diretamente para ele. Eles começaram a achar que agora era Elias, então, né? Que é o Elias que havia de vir. Mas João Batista também deixou bem claro, eu não sou nada disso. Né? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Então vamos ver algumas outras citações, não é, da palavra de Deus, onde essa questão da volta de Elias é relatada. Lucas capítulo 1, versículos 16 a 17, diz assim: E converterá muito dos filhos de Israel, está falando de João Batista, tá? E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então preste atenção. O que está dizendo? Que João Batista viria, não é? Não era o Elias João Batista, mas na virtude e no poder. Ou seja, com a mesma unção de Elias, com a mesma virtude, com o mesmo poder. Tá certo? Para preparar o caminho do Senhor, para converter o coração dos pais para os filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Ok? E preparar para o Senhor um povo que? Um povo forte, um povo bem disposto, como diz a palavra do Senhor. Então foi um anjo do Senhor que disse isso, que trouxe essa profecia a respeito de João Batista. E ele deixou bem claro que não era Elias, mas que viria no espírito e no poder de Elias, para preparar um caminho no coração das pessoas para a primeira vinda do Senhor. Então João Batista antecedeu a vinda de Jesus e ele veio justamente fazer isso, preparar o caminho para o Senhor. Tá? A palavra de Deus diz também que Elias voltará antes da grande tribulação, que está ali no versículo 5, né? Ou seja, o grande e terrível dia do Senhor. Isso significa que assim como João Batista ele veio preparando o caminho para o Senhor na sua primeira vinda, nós também, o povo de Deus que somos, né? Nós como povo do Senhor, estamos perto de sermos cheios dessa poderosa unção do Espírito de Deus, não é? Essa unção profética. Então, você e eu estamos prestes, né, a alcançarmos isso de Deus, recebermos esta unção profética. Essa é a vontade de Deus, pelo menos é o desejo dele, né? Claro que vai ter a nossa parte também nisso.
Então isso significa que com o mesmo poder, a mesma glória que veio sobre a vida do Elias, virá sobre nós, a Igreja de Jesus Cristo desses dias. Para quê? Para destruir as obras do diabo nesta geração e preparar para o coração do povo para a segunda vinda de Jesus. Então, assim como João Batista veio preparando o coração das pessoas para Jesus vir a este mundo, da mesma maneira, nós, a Igreja do Senhor, receberemos esta unção de Elias para preparar o caminho do Senhor agora para a volta do Senhor, na sua segunda vinda. Ok? Então, basicamente é isso aí. Então, essa unção é uma unção que vai sacudir os alicerces das nações. Nossas igrejas vão ser visitadas pela glória de Deus, de tal maneira que nós seremos transformados pelo Senhor através da sua presença. A unção será tão forte, o poder será tão forte que ele vai transformar as nossas vidas. Só então a gente vai estar de fato prontos, para ir até os confins da terra, levando essa unção profética do Senhor, que nós vamos receber, mas também para levar também as nações, até mesmo diante dos reis e dos poderosos deste mundo. Agora, talvez você fale, que interessante, Deus escolheu trazer de volta a virtude e o poder de Elias para esse mundo. Por que Deus não escolheu trazer a virtude e o poder que estava sobre Davi, por exemplo, que teve uma participação importante no reino de Deus, que é também Neemias? Por que não Jeremias? Por que não outros, talvez, você aí acha que são pessoas que foram muito fortes, tiveram uma atuação muito forte, muito presente, muito marcante durante a trajetória neste mundo, em relação à obra de Deus. Então a razão que hoje nós estamos vivendo um tempo muito parecido com o tempo de Elias. Então, aquele mesmo tempo, as coisas que estavam acontecendo no tempo que Elias estava neste mundo, estão acontecendo exatamente agora. Vamos pensar naquele tempo. Hoje a gente vê a corrupção aí, mas naquele tempo havia um poder político corrupto, que era governado por um rei chamado Acabe. Segundo ponto, havia também um poder religioso pervertido, comandado por Jezabel, a esposa do rei Acabe. Havia também uma enorme proliferação de falsos profetas, os profetas de Baal. Lembra disso? Que Elias confrontou os profetas de Baal, e as sacerdotisas do poste-ídolo? Ok? Então, repetindo, havia uma enorme proliferação de falsos profetas, que é o que está acontecendo hoje. Quantos falsos profetas têm se levantado? Aliás, para cumprir a profecia de Jesus, não é? Ok? E também o quarto ponto, por causa disso, o povo estava andando confuso. Cada um falava uma coisa e o povo estava confuso. Como diz a palavra, cocheando, não é? Entre dois pensamentos. Ok? Sendo pressionado e sendo perseguido. Como acontece com a Igreja de Jesus Cristo nesses nossos dias. Quando nós vamos para o Evangelho, em Mateus capítulo 11, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força, ou pela violência, se você preferir, se apoderam dele. Eu vou repetir, são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Num determinado momento do seu discurso, Jesus disse: e desde os dias de João Batista até agora, ou seja, até os dias de hoje, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que quer dizer isso? O que Jesus quis dizer isso? O que ele quis nos mostrar com isso? Ele quis nos mostrar que o reino de Deus, desde os dias de João Batista, sofre de violência. E somente as pessoas, por favor, entre aspas, violentos, vão conseguir colocar Satanás no seu lugar, ou seja, debaixo dos nossos pés. Tem que ser gente atrevida, tem gente que não pode ser medrosa, gente que tem ousadia. E essa unção vai trazer essa ousadia. Tá ok? Então veja que está havendo, nesse período, não é? Aqui tudo exatamente igual como no tempo de Elias. Ok? Vendo que o povo sofreu no tempo de Elias, sofremos agora nos nossos dias. E Jesus falou, para se apoderar do reino de Deus, tem que ser violento. Tá ok? Para conseguir colocar Satanás no seu lugar, ou seja, debaixo dos nossos pés. Quero só lembrar você, fazer um parênteses aqui rapidinho, que quando Deus fez uma intervenção também, no tempo de Noé, segundo a Bíblia, era também um tempo de violência. Pode ver que a Bíblia deixa claro que também era um tempo de violência. Tá, okay? Mas, para combater essa violência física dos nossos dias, Deus tem que levantar o quê? Homens e mulheres violentos. Agora, não violentos humanamente falando,
mas violentos espiritualmente falando. Que tenha uma palavra de autoridade nos seus lábios, que tenha uma unção de Deus para quebrar todo jugo do reino das trevas e fazer a igreja de Jesus Cristo, a palavra de Deus avançar e ser pregada até os confins da terra, conforme a gente já falou. Então nós precisamos de uma geração violenta, ok? Mas, volto a dizer, que tipo de violência? Física não, mas são aquelas pessoas que vão conseguir adentrar, né, nas ondas de rádio, nas ondas de televisão, por exemplo, para levar a palavra de Deus. Né? Gente que vai se atrever, vai se colocar, vai ousar mesmo, né, a fazer a obra e levar a palavra de Deus, por exemplo, através do rádio, da televisão, declarando ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Então o que nós temos que pedir ao Senhor, e pedimos agora já, que Ele nos dê esse espírito de violência, que vem do Espírito Santo. Senhor, dá-nos esse espírito de violência, que vem da parte do Senhor, ou seja, que vem do Teu Espírito. Amém, queridos? Nós precisamos disso. Sem isso, não chegaremos onde Deus quer que nós cheguemos, tá ok? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu vou repetir o texto. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então preste atenção. O profeta Elias, ele é o símbolo do arrebatamento da igreja. Então a gente pode ver nesse texto que Elias ia caminhando com Eliseu. E foi arrebatado vivo para o céu numa carruagem de fogo. Jesus também disse o quê? Que no arrebatamento estarão dois num campo, um será tomado e outro será deixado. Isso está em Mateus 24:40. Jesus também cita outros exemplos, em que ele fala que um dos cônjuges, ou seja, marido e mulher, né? Então, por exemplo, o marido será tomado e a mulher será deixada, ou o inverso. Então ele diz que pode acontecer, né? Que tem um casal e que na hora do arrebatamento um vai e o outro fique. Então Jesus também fala que isso é possível acontecer. Por isso que eu digo para você, se você ainda tomou essa decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar a sua vida a Deus, ainda há tempo. Os tempos estão terminando, mas ainda há tempo para você tomar essa decisão. E certamente é a decisão mais importante da sua vida. Então não deixe para amanhã. Né? Tem um ditado popular que fala que não deixe para amanhã que você pode fazer hoje. Então, não é versículo bíblico, mas dessa maneira, né? Mas eu quero falar isso para você, tá bom? Então, Jesus também cita outros exemplos, tá ok? Agora, eu disse para vocês que Elias representa a igreja que vai ser arrebatada, conforme a palavra de Deus nos ensina. Eu vou pegar a Bíblia, eu não tinha separado esse texto, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, eu vou ler para você, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, versículos de 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok? Então aí a gente vai estar sempre com o Senhor. Então o que está falando? Tá certo? Que o mesmo Senhor, ele vai descer com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, ou seja, fazendo muito barulho, chamando a atenção, né? Ok? Trombetas tocando, né? E os que morreram em Cristo, diz a Bíblia, vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos nesse dia, nós seremos arrebatados, não é? Como diz a palavra do Senhor, juntamente com eles, juntamente com esses que ressuscitaram, eles ressuscitam primeiro, depois nós somos arrebatados, vamos nos juntar juntamente com ele, e vamos nas nuvens, vamos encontrar nas nuvens, e nas nuvens nós vamos nos encontrar com o Senhor, e assim estaremos o quê? Para sempre com o Senhor. Aí estaremos, vamos assim, garantidos, né? Livres de qualquer outro tipo de problema que tenhamos que passar, tá certo? Bom, ao ouvir isso, a gente tem que pensar o seguinte: a vida de Elias nos ensina algumas outras coisas. Por exemplo, que Elias não era apenas um profeta a mais.
tá ok? A Bíblia nos ensina o quê? Que ele representa a geração dos últimos dias, que foi separada por Deus para levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra, até o dia que o Senhor vier para nos buscar e nos arrebatar ao céu. Então tudo que Elias fez vai ser, claro, reproduzido de alguma maneira nesses últimos dias. Em 1 Reis, se você olhar os capítulos de 17 e 19, ler eles inteiros, né? Nós não temos tempo para isso, mas nós vamos ver que alguns feitos do profeta, que o profeta Elias realizou, ele realizou por quê? Como é que ele conseguiu fazer tudo aquilo? Socorrer aquela viúva de Sarepta, né? Enfim, todos os sinais, enfrentar os profetas de Baal e as sacerdotisas de Jezabel, né? Toda aquela luta, toda aquela batalha, todos os milagres que aconteceram, né? Aconteceram por quê? Porque a unção de Deus estava sobre ele. E é esta mesma unção que Deus quer distribuir nesses dias, para que nós possamos realizar nesses dias coisas semelhantes, não literalmente iguais talvez, mas semelhantes ao que Elias fez. Ok? Então, nós não temos nenhuma dúvida que nós estamos vivendo esses dias de grande escuridão que a Bíblia fala. Observe que o mundo andará em trevas, diz a Bíblia, mas sobre nós, o remanescente fiel, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida, diz a palavra do Senhor, nascerá o sol da justiça. Então observe que o mundo vai andar em trevas, mas sobre nós, né, o remanescente fiel, né, que Deus vai levantar nesses dias, né, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida, nascerá o sol da justiça. Esta é a garantia que Deus nos dá. E quando Ele garante, precisa mais alguém garantir alguma coisa? Alguém pode garantir alguma coisa? Além dele, ninguém, é claro, né? Vamos para Isaías 60, versículos de 1 até 4. Olha o que diz essa palavra do Senhor. Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus filhos e vê, teus olhos, perdão. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao seu lado. Então a gente pode ver aqui o que? Uma das maiores profecias bíblicas liberadas no Antigo Testamento e que está começando a se cumprir nesses últimos dias, de manifestação da glória da igreja na face da terra. Ela fala sobre essa glória futura da igreja, que agora não é tão futura, que já está muito próxima, né? De como a glória do Senhor vai encher toda a terra. Mas para que a glória do Senhor encha toda a terra, tem que ter homens e mulheres que vão por aí para poder encher, né? Porque a esperança da glória está em nós. A Bíblia diz: Cristo é em vós a esperança da glória. Então, se você e eu não formos, se você e eu não formos instrumentos, os transportadores dessa glória, essa glória não pode ser estabelecida. É isso que nós temos que entender. Tá ok? Então, vai haver uma glória tão grande como nunca houve até o dia de hoje. Então, meu irmão, eu digo para você, alegre-se. E eu também tenho que me alegrar, porque o melhor de Deus está chegando para a sua vida, o melhor de Deus está chegando para a minha vida, o melhor de Deus está chegando para a nossa igreja, o melhor de Deus está chegando para o seu povo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom, para a gente entender melhor, agora ser um pouquinho mais prático, eu vou tocar em alguns pontos, alguns rapidinho, outros mais detalhados. Eu vou falar para vocês, assim, acho que talvez uns 6 pontos, né? Vamos ver pelo tempo aqui, uns 6 pontos. Então é o seguinte, o primeiro ponto que eu quero falar é o que a unção de Elias produziu no seu tempo e vai produzir agora nos nossos dias. Bom, primeiro deles, provisão sobrenatural. Quando a gente vê 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, nós lemos que os céus haviam se fechado. Né? Havia uma palavra profética liberada por Elias, que não haveria, né, chuva e etc e tal. Enfim, ok? E o que aconteceu? Os céus estavam fechados, não havia chuva, o que acontece? Traz grande pobreza, porque, né, e fome para a terra, porque é uma produção de alimentos. Exatamente como a gente vê acontecer hoje. Qual a diferença de hoje para aquele tempo? Nenhuma. Muitas nações poderosas do mundo, da noite para o dia, estão entrando em quê? Se tornando nações necessitadas. Nações que antes ajudavam os outros, que estavam folgados, estavam bem. Da noite para o dia, né, quase chegam à beira da falência. E mesmo que não seja só por causa do coronavírus. Tem gente que fala, por causa do coronavírus. Não é só por causa disso, não.
Isso já vinha acontecendo antes, ok? Então nós estamos vivendo um tempo de uma crise econômica global, perdão. Eu vou repetir. Estamos vivendo uma crise econômica global. O que Deus está fazendo é paralisando o quê? O poder de Mamon. O que é Mamon? O rei, o Deus do dinheiro. Por que Deus está paralisando o poder de Mamon? Para mostrar que Ele é o Deus de toda a provisão. Então agora Deus está querendo o quê? Quebrar todas as estruturas, para que a gente não confie em homem nenhum, não é? Que a gente não fique assim idolatrando ninguém. Por quê? Porque Ele quer fazer. Nós temos que, se alguém que deve ser adorado, é o Senhor. Mas às vezes a gente tira o nosso foco e começa a adorar o homem, ou colocar a nossa esperança no homem, e não colocar a nossa esperança em Deus, que é o Senhor. Tá ok? Então, você não deve se preocupar com as suas finanças. A única coisa que você tem que fazer é olhar para o céu e clamar e pedir a Deus por socorro. Pedir a provisão que você necessita. Isso está em Salmo 121:1. Né? Olhe para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, embora houvesse uma grande crise no tempo de Elias, Elias não estava em crise. Repita aí onde você estiver. Embora houvesse uma grande crise no tempo de Elias, Elias não estava em crise. Embora houvesse fome, Elias estava comendo carne e bebendo água normalmente. Nós também não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Diga, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. O que aconteceu na sequência? De repente o ribeiro de Querite, que era o lugar onde o Elias bebia água, começa a secar. Então Deus envia Elias para Sarepta, para ser sustentado por uma viúva em todas as suas necessidades. Eu quero, ao dizer isso, dizer para você o seguinte, que Deus trará neste tempo uma provisão sobrenatural abundante para suprir todos os seus filhos. Nós estamos colocando a nossa confiança em muitas providências que nós temos visto serem tomadas na nação. Mas Deus quer trazer a provisão sobrenatural abundante para a sua vida. Então nós temos que ter fé suficiente e entender isso para nos posicionarmos corretamente e sermos alcançados com essa provisão de Deus. Você já pensou, por exemplo, fazer uma pergunta para você desse jeito, você faria um grande investimento para o reino de Deus no meio de uma crise assustadora como nós estamos passando, ou com uma tendência assim de piorar? Você, por exemplo, pegaria o seu dinheiro, né, se você tivesse muito bem endividado, e construiria um prédio para a igreja, para dar de presente para a igreja? Provavelmente você tomaria um certo cuidado por causa do tempo que estamos vivendo, né? Se você começasse a construir, certamente a esmagadora maioria das pessoas diz, você está louco. Por que eles diriam que você está louco? Porque eles não conseguem entender que a nossa provisão tem que vir do céu. Até hoje, nós botamos a nossa confiança, né, nas empresas, nas coisas que trazem a nossa provisão. Mas a nossa provisão tem que vir do céu. Eu queria lembrar você de uma coisa. Só Deus sabe fazer descer o pão do céu. Não é? Só Ele sabe fazer fluir a água da rocha. Só Ele é Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão. Então, quando o povo de Deus saiu do Egito, o que aconteceu? O Egito empobreceu. A ponto de os egípcios pedirem ajuda, não é? Socorro até para os seus inimigos. Tamanho problema que aconteceu lá. Entretanto, os filhos de Deus saíram de lá o quê? Supridos em suas necessidades. Através da unção de Elias, isso vai acontecer de novo nos nossos dias. Aleluia? Amém. Ok. Vamos para Isaías 60, de 5 a 6, diz assim: Quando o vires, ficarás radiante, e o teu coração se estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Vou repetir. Isaías 60, de 5 a 6. Quando vires, ficarás radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Observe então que as riquezas dos inimigos começam a ser trazidas para o povo de Deus. Foi o que aconteceu, não é? Naquele tempo do profeta Isaías. Ok? Como que a gente pode explicar isso? É muito fácil. É só você olhar para a Bíblia e você vai ver que Deus diz o seguinte, que Deus dá uma missão para o pecador. Qual a missão que Deus dá para o pecador? Né? Ou a ordem que Ele dá para o pecador? Para que ele ajunte, amontoe riquezas, a fim de dá-la àquele que lhe agrada.
O que Deus fala? Que os pecadores, os ímpios, eles estão neste mundo para acumular riquezas, tá certo? Né? Ajuntar riqueza e amontoar riqueza para dar àquelas pessoas que agradam a Deus. É uma promessa de Deus isso, está lá no livro de Eclesiastes. Então o ímpio, não é? Além disso, está escrito que em Provérbios 13, 22, parte B, a riqueza do ímpio será depositada para o justo. Por que a riqueza do ímpio será depositada para o justo? Porque o justo tem perpétuo fundamento. Então é isso que acontece. Okay? Então o ímpio ele está acumulando riquezas para dá-las a quem? Ao povo de Deus. Para ser depositada para o justo. E o que o povo de Deus vai fazer com essas riquezas? Ele vai usar essas riquezas para patrocinar a implantação do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo, não é? Até os confins da terra. Ok? Deus também pode fazer o seguinte, se Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele fez queria, mandar um corvo. Só que em vez de ter carne no bico do corvo, pode ter um cheque. Um cheque, né? Para prover a necessidade, né? Para a gente construir um templo ou fazer qualquer coisa. Essa unção de Elias, não é? É para isso. Se você tiver uma necessidade na igreja, que não sabe como é que você vai resolver, então você tem que orar ao Senhor. Não é? E através dessa unção de Elias, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Eu quero dizer para você, lembrar você que Deus é especialista em trazer toda a provisão de onde não tem nada. De onde não tem nada. O segundo ponto é a unção. Então, o primeiro que nós vimos aqui foi a unção da provisão sobrenatural. Essa unção de Elias também ela é dada a nós para falar com os poderes políticos. Em 1 Reis 18:1 diz assim: muitos de nós vamos ir diante dos reis e poderosos deste mundo para confrontar o sistema político atual. Então nós temos que saber que a voz profética vai fazer com que muitos dos governantes venham e se rendam ao Senhor. Ok? Então é para isso. Deus vai trazer uma provisão, não é? E essa provisão vai nos colocar numa determinada condição, né? E Deus vai fazer com que também os políticos se aproximem de nós. E nesse se aproximar de nós, eles vão se render ao Senhor. 1 Reis 18, de 17 a 18, diz assim: vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? És tu perturbador de Israel? Elias respondeu que não. E disse ao rei: mas tu e a tua casa, e a casa de teu pai, é que tem perturbado a Israel. Deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. E eu disse Elias, vou lhe demonstrar quem é Deus. Então veja bem, nós temos que saber que chegou num determinado ponto, não é? Que o Acabe chegou lá e confrontou ele e falou: você que é o perturbador que está aqui fazendo essa confusão toda, não é? E o Elias falou: não, senhor. Acabe: não, rei, não fui eu não sou eu que estou perturbando não, você que deixou de seguir a Deus e está seguindo, né, Baal e seus profetas, não é? E aí o Elias disse: eu só estou aqui e daqui para frente eu vou demonstrar para você quem é o Deus que eu sirvo. Eu estou falando isso para que você saiba que a história tem mudado, ok? Antes, os governadores e presidentes estavam por aí tentando de todos os caminhos possíveis. Hoje, muitos líderes políticos, muitos governadores, muitos prefeitos, muitas pessoas, ministros e pessoas em posição de autoridade, até presidente da República de Nações, têm procurado os pastores para conversar. Eles estão chamando os pastores. Antes eles não queriam nem saber da gente, mas hoje já estão chamando os pastores para conversar. Em Isaías 63, a palavra diz assim: as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Portanto, os pastores líderes, a gente precisa, né, como eu e tantos, precisamos ser preparados para falar para esses líderes políticos. Nós temos que ter essa ousadia, né, e nos prepararmos para que um dia Deus possa nos chamar onde quer que eles queiram, né, para falar para esses líderes políticos. Agora, a nossa função não é só orientá-los em relação à palavra de Deus, mas também é pregar o Evangelho para esses líderes, ok? Para que eles se convertam ao Senhor, e aqueles que se converterem, cuidar deles também. Não é só para ir lá, falar e ir embora. Não, cuidar da vida deles também. Aliás, muitos deles que falavam antigamente muito mal das nossas igrejas,
Hoje eles estão correndo atrás dos pastores, das orações dos pastores, e glória a Deus por tudo isso. Amém? Então, agora, acabamos de falar sobre a unção para falar com os políticos. Vamos falar a unção de Elias para edificação, ou para edificar. Quando a gente fala de edificar, nós estamos falando de edificação de uma estrutura mesmo física. Em 1 Reis 18:32, a palavra de Deus diz assim: com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Isso significa que algumas igrejas, como a nossa, que no decorrer de muitos anos nunca edificou um templo para suas reuniões, possam ainda edificar templos na atual conjuntura. Tá ok? Aí você pode dizer, mas espera um pouquinho só, pastor. Faz sentido a gente agora começar a construir um prédio ou um auditório muito grande para fazer reuniões ou pregações, enfim, qualquer outra coisa, quando a gente está próximo do final dos tempos? Será que isso não é um desperdício? Mas, queridos, o que tem acontecido é isso. Algumas igrejas, pasmem vocês, estão construindo a todo vapor. Porque nesse momento Deus vai começar a dar essa direção para algumas, né? Talvez não para todas, mas para algumas igrejas. E algumas igrejas vão construir templos muito grandes, né? Ainda que nós estejamos próximo do fim. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ser olhado com equilíbrio, não quero entrar nesse mérito da questão, né? Claro que agir com sabedoria, mas isso pode acontecer sim, ok? Então você pode questionar, né, que para construir esse templo, né, não valeria a pena, como eu disse, né? A igreja de fato vai ser arrebatada, mas a verdade é que quando a igreja for arrebatada, o que vai ficar no lugar da igreja? Só as pedras, né? E a Bíblia diz que né, se as pessoas se calarem, se a igreja, no caso, se calar, as pedras falarão. Então, deixa as pedras falarem também, né? Então pode deixar as pedras lá, ok? A unção de Elias, ela faz também uma coisa extremamente importante para esses dias e necessária, que é fazer descer fogo do céu. Em Joel, no capítulo 2, versículo de 28, parte A, diz assim: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu quero chamar a sua atenção que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. O derramado do Espírito Santo será para todos. Será para todos. Ok? Quando Jesus Cristo deixou esse mundo e voltou para o Pai, ele deixou uma igreja como? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora ele vai voltar para buscar a sua igreja. E ele vai querer uma igreja como? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Se ele deixou para nós, quando ele voltou para o Pai, uma igreja cheia do Espírito Santo, na hora que ele voltar, o que ele vai querer? Uma igreja cheia do Espírito Santo. É para isso que serve a unção de Elias, porque a unção de Elias atrai o fogo de Deus para a terra. Amém? A unção de Elias, ponto 5, é para ganhar multidões. 1 Reis, de 18, de 38 a 39. Olha o que diz a palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, Elias orando, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Já pensou que maravilha? Estava lá toda aquela disputa entre os profetas de Baal, os falsos profetas, né? Os feiticeiros e bruxos, eram 850 pessoas, né? Fora o rei e a rainha, e mais, não é? Elias lá lutando sozinho, né? Representando, mas fazendo tudo em nome do Senhor. Então essa unção que estava sobre ele fez com que quando ele clamou a Deus e pediu que Deus respondesse, Deus atendeu a sua oração. E caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, para a vergonha dos profetas de Baal que estavam ali. E o que aconteceu? O povo, ao ver isso, o povo, ao ver o fogo de Deus descer, que o povo falou: só o Senhor é Deus. Já pensou que coro maravilhoso? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso, queridos, a gente precisa que o fogo venha. Quando o povo recebeu o fogo, eles começaram a gritar: o Senhor é Deus. Né? Lembre-se que as pessoas que gritavam isso, né, como eu disse agora há pouco, eram os profetas de Baal, alguns, né, que se converteram, as sacerdotisas do poste ídolo, né, e pessoas altamente envolvidas com bruxaria, com feitiçaria, com a idolatria daquele tempo. Aleluia. Então o que acontece? Esse fogo descendo, você já pensou esse fogo descendo com pessoas unidas num estádio de futebol?
Você já pensou que loucura? Essas pessoas gritando, né? Esses estádios que estão hoje inúteis no Brasil, né? Verdadeiros elefantes brancos no Brasil, estádio de futebol. Você já pensou esse estádio cheio de pessoas gritando só o Senhor é Deus? Ou então Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já pensou? Jesus Cristo, né? Rei, 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 Jesus é nosso Rei. Já pensou que coisa maravilhosa? Então Joel profetiza que depois dessas coisas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o Espírito será derramado sobre toda a carne, né? E ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá ok? E quando o fogo desce do céu sobre as pessoas, Deus traz conversões em massa. Então as pessoas, né, vão se converter aos milhares, milhares de milhares, às vezes numa única reunião. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, no capítulo 6, no item 6, que eu vou falar agora, é sobre a unção de Elias que vem para destruir as obras das trevas. 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. E Elias lhes disse: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então veja bem, Elias, o que Elias falou no final? Corram atrás, agarrem esses profetas de Baal, não é? Que nenhum deles escape. E a Bíblia diz que eles pegaram esses profetas, falsos profetas, e Elias fez com que eles descessem até o ribeiro de Quizon, e ali Elias matou todos eles. Isso quer dizer o seguinte, que assim como Elias, né, derrotou as trevas, ok? Nós temos que entender que isso, nesses dias, vai acontecer da seguinte maneira. Nós vamos derrotar as trevas, mas nós temos que entender que nesse processo, a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tem que haver libertação, tem que haver cura, tem que haver salvação, tem que haver milagres, prodígios, maravilhas, sinais, para que as coisas de fato possam também acontecer nesse contexto maior de Deus. Louvado seja Deus então, né? Nós estamos presenciando nesses dias fatos muito tristes, muitas notícias ruins, que muitas vezes nós temos ouvido, né, sistematicamente, né, quase como um mantra na nossa cabeça, e que muitas vezes chega a nos abalar. Tem dias que algumas dessas notícias até nos abalam um pouco, às vezes até nos fazem desanimar. Mas hoje a palavra de Deus vem para você e vem para mim. Ela vem nos falar exatamente o contrário. Existe uma promessa de Deus para a minha e para a sua vida e para a nossa igreja, que declara que se nós cremos nele, nós vamos experimentar o melhor de Deus, não é? Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos antes. Nós vamos ver a restauração, a salvação das nossas famílias, dos nossos entes queridos. E isso trará, junto com todo mais, né, com aquilo que Deus estiver realizando em termos de reino de Deus, vai trazer extrema alegria para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar essa reunião, não é, virtual, orando com você mais uma vez. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor, através da Tua palavra que foi declarada, que essa palavra seja impregnada com fogo do Teu Espírito nos corações agora, que venha uma unção renovada, redobrada sobre a vida de cada um dos Teus filhos que tenham ouvido essa palavra, que tenham aberto seu coração, que tenham crido nessa palavra, como uma palavra que vem da parte do Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Eu quero repreender todo o poder do reino das trevas que possa conspirar contra o entendimento e a revelação, que essa palavra realmente frutifique em cada coração, 100 por 1, essa semente, para que nós possamos ser não apenas uma igreja, mas aquela igreja que fará a diferença nesses aspectos, não é? Que vai cumprir o plano e o propósito que está no Teu coração. Senhor, abre os nossos olhos para compreender essas coisas nos últimos dias. Abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pai, cada mãe. A Tua palavra diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos para seus pais. Quero te pedir que o Senhor convença agora o coração dos pais, que por qualquer maneira estejam com seus corações divididos para com seus filhos, que eles sejam convencidos pelo Teu Espírito, que eles possam, porque a palavra diz, primeiro o pai converte o coração para o filho, e depois os filhos vão converter os seus corações para os seus pais. Senhor, a Tua palavra diz também que Elias reconstruiu o altar que estava caído, não é? Então nós entendemos isso, que a reconstrução do altar, né, significa o quê? Significa a restauração da comunhão contigo. Que cada lar, que cada família, Senhor,
possa, Senhor, ser esse instrumento do Senhor, que a Tua palavra seja viva nesses corações, que cada pai, que cada mãe, Senhor, e cada filho também, eles possam estar buscando o Senhor nesses dias, que esse ministério profético, que começa com a restauração da oração ao Senhor, ao Teu trono de graça, possa ser assim, poderoso, dominante, seja poderosamente ativado nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder e a unção do Espírito Santo, eu abençoo a Tua igreja, que seja uma semana abençoada, cheia da Tua graça, cheia da unção, cheia da Tua paz, cheia da Tua alegria. Declaramos um tempo novo para as nossas vidas, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado, fica na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.